Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando, como sempre, mesmo com chuva, sem chuva, faz calor, faz frio, mas nós estamos aqui sempre, todas as noites, de segunda a sexta-feira, onde nós estamos entrando em todo o estado do Rio Grande do Sul, trazendo as notícias para vocês. Nem sempre boas, às vezes nem tão ruins, outras vezes bárbaras, como as notícias de hoje. Hoje, efetivamente, é um dia que nós tivemos algumas coisas positivas para falar. Por exemplo, o governador eleito Eduardo Leite apresentou o seu secretariado, incluindo aqueles que faltaram. Mas vamos lembrar que você participa do nosso programa através do nosso WhatsApp, através do nosso e-mail, e que aqui você tem uma certeza, vai se divertir muito. Ou vai ficar muito brabo também, porque tem gente que fica brabo com algumas coisas daqui. Chicão Tofani, qual é a tua manchete hoje? Manchete. Eu acho que a minha manchete é o que aconteceu com o Internacional hoje, vai acontecer com todos os clubes brasileiros, enquanto os clubes não tiver dono. Eu sou a favor do clube ter dono. No Chelsea não acontece isso. No Internacional, no Flamengo, pode acontecer. Muito bem. Carla Krieger. Pânico no ar, Magda Beatriz. Na madrugada desta quinta-feira, um voo da Latam que tinha a rota Guarulhos-Londres teve que fazer um pouso de emergência em Confins. Aninha. Complementando Chicão Tofani, Ministério Público cumpriu hoje 20 mandatos de busca e apreensão relacionados à investigação da gestão 2015 e 2016 do Internacional. Isso aí tá dando cada assunto, né, Mário Barcelos? Mário Barcelos já não se mete nisso, né, Mário? Minha manchete posso falar? Não, eu falo uma vez, por isso que eu estou falando. Tá bom. Já aproveitando essa informação de aviação aérea, o Japão vai obrigar pilotos de avião a fazerem testes de consumo de álcool, né? Está havendo grande problema de piloto na aviação japonês, isso chegar muito bem. Trancar tipo Vitorino. Opa, falando de tipo Vitorino, a sua manchete, Gustavo Vitorino? Segurança Pública do Rio Grande do Sul já tem os titulares a partir de 2019 escalados. Muito bem, vamos ver quem são. Roberta. O orçamento da União foi aprovado, agora vai para a sanção e vamos ver qual é o cenário que o novo governo vai enfrentar em 2019. Doutor Ruschel. Os últimos serão os últimos mesmo, né? Exatamente, como sempre, né, doutor Ruschel? Eu sou sempre o último, né? Todo mundo, Gustavo Vitorino tá manchete, Chicão tá manchete. Doutor Ruschel, como assim? É porque ele é o último. Absoluto. Eu entendi. Absoluto. Ciúmes é uma coisa que não precisa explicar, a gente entende. Sim, é auto-explicável. Tá, essa é a sua manchete? Não. Vamos à sua manchete. É que a delegada Nadine Anflor será a primeira mulher delegada a chefiar a nossa Polícia Então, vamos começar por aí. Tu e o Gustavo Vitorino estão nessa vibe aí. Efetivamente, a primeira mulher na história. A primeira mulher. Eu tive por ordem de salário, então. Eu digo por idade também. Por idade também, é. Eu tive o prazer de conhecê-la, ela é casada com um advogado, um brilhante advogado, gremista, e numa dessas campanhas políticas que a gente se encontra, eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, né? A sua liderança, a sua condição de trabalho, o respeito que ela tem dentro do trabalho dela, né? Então é importantíssimo. Com seus colegas, com seus colegas, ela tem respeito, consideração, ela granjou isso através da qualidade do seu trabalho. Tu acredita que os parceiros, os colegas ficaram felizes com essa? Eu não tenho a mínima dúvida. Ela já era presidente da associação dos delegados, né? Ali através de uma eleição onde tu é escolhido pelos teus parceiros, né? E ela tem essa história tão bonita construída dentro da polícia. Também não poderia deixar de comentar o Coronel Bonfatti, que é o comandante dos bombeiros, foi nomeado também nesse mesmo pacote que o Vitorino vai repercutir conosco aqui. Também tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, a sua seriedade, toda a história construída dentro da brigada militar. Então são os dois com quem eu tenho relacionamento e queria dar um testamento pessoal. Não, certamente muitos de nós temos opiniões, mas vamos tocar com vocês encabeçando assim
Eu acho que a indicação para a área de segurança, o vice-governador é um delegado, ele fez o plano de segurança para o Rio Grande do Sul e, portanto, para implantá-lo, nada melhor que ele mesmo, né? Para implantar, sim. Enquanto se algumas pessoas fizeram críticas, eu não vejo motivo para criticar, não. Ele estabeleceu o prazo de 1 ano, depois nomearia um outro secretário, mas se o trabalho for bem feito, por que não continuar? Não existe nenhuma incompatibilidade. Gustavo, eu acho assim, ó, como... Estou querendo assim para não deixar para depois, tá? A escolha dele. Eu vi que muitas pessoas não gostaram, que falta disso, daquilo. A pessoa que ele queria, que era o Beltrame, ou acho que eles queriam, não deu. Então, assim, vamos resolver em casa? Vamos. Mas eu acho que essa coisa de 1 ano é que pode, nesse meio tempo, surgir uma outra pessoa, de uma outra forma, e não fica chato, tu não pode dispensar o secretário, porque ele é vice-presidente. Mas essa é uma tese meia complicada, porque me parece que esbarra numa coisa muito simples. Ninguém nunca vai tirar o vice-governador do cargo porque ele é eleito. Então, assim, se houver uma pressão por um trabalho mal feito, ele mesmo, junto com o governador, vão buscar um outro nome e indicar. Eu acho que é natural. Carla, eu só queria trazer um outro viés, só para antes de devolver para a bancada. O que eu gostei nisso, dona Maria, porque eu sempre achei que os vices, seja ele vice-presidente da República, vice-governador, vice-prefeito, eles ficam muito rainha da Inglaterra, muito sem função. Eu gostei exatamente de aproveitar toda a experiência que ele tem, esperar a remuneração que ele já tem como vice-governador dentro desse contexto todo, de dar uma atividade, porque senão tu fica esperando ali para ser um substituto. Eu olhei por esse viés, dona Maria. E ele se destaca também, tanto quanto José Paulo Cairoli, que também foi um vice muito ativo. O Cairoli trabalhou muito. Trabalhou muito, Então, assim, eu acho que foram boas indicações. A doutora Nadine fez um trabalho bom na frente da Delegacia da Mulher. Foram 7 anos que ela fez um belo trabalho. É uma profissional. Acho que o governador acertou porque votou profissionais nos cargos profissionais. E o Mário Iqueda, bom, esse dispensa maiores apresentações. É unanimidade. Ele fica, né? Ele vai continuar como comandante da Brigada Militar. Isso eu acho muito ele é unanimidade na corporação, ele é unanimidade na opinião pública. O coronel Mário Iqueda, certamente, dos 3, foi o grande acerto. E eu, então, cumprimento o governador pelas indicações, só que eu não posso deixar passar sem uma vírgula. Tá, mas deixa eu só dizer assim, e pela até, talvez, humildade dele em manter o Iqueda. Que quem chega quer mudar, né? Quer mudar. E o coronel Mário Iqueda, ele é uma unanimidade absoluta. Não só pela competência, mas pela acessibilidade. Ele é um homem acessível, ele ouve, ele troca ideia e tem o mais importante, que é mão forte de policial. Eu não gosto de policial humanista, bonzinho. Policial tem que ser policial. E essa talvez seja a minha queixa em relação ao secretário e a chefe de polícia. Doutora Nadine é competente, tudo mais. Doutora Nadine, eu vou pedir uma coisa para a senhora. Mão forte, doutora Nadine. Nada de polícia que fuzila vagabundo, responder a 48 inquéritos administrativos e preencher 187 formulários. Não é assim. Então eu peço à senhora e também ao coronel Mário Iqueda, que deem respeito e segurança ao policial que está na rua. E o nosso vice-governador é bom, mas ele é um homem de esquerda, não vamos esquecer, né? Bom, mas é o vice-governador. É de esquerda. Eu achava Deixa a Carla que o Vitorino estava indo bem, ia tirar um 10. Ele ia tirar um 10, dona Magda. Ele estava indo bem, dona Magda. Ele não quer. Eu e o Vitorino não gostamos da esquerda. Tá bom. Acredito que... Não é os da esquerda aqui. Não é o das esquerdas aqui. Vamos deixar a Carla falar. Sempre Nunes. Vamos deixar a Carla falar. Analisando hoje o perfil do governador eleito, acredito que ele está num caminho certo. Então, essa questão dele trazer pessoas que estavam dando certo e dar continuidade para isso mostra que realmente ele está de olho no que foi bom até agora, não que tenha que mudar tudo quando começa um novo governo, bem pelo contrário, as coisas boas têm que ser aproveitadas, porque senão fica sempre um ciclo com rompimentos. Então, se a pessoa está fazendo um bom trabalho, como o coronel Iqueda, então que bom que ele continua na equipe fazendo um bom trabalho. Escutei também o governador eleito falar dessa escolha pelo vice-governador e achei interessante. Ele disse, desde que começamos pré-campanha a pensar no plano de governo, quem estava ao meu lado para traçar esse plano de governo, em especial na segurança pública, que com certeza hoje é o que mais
mais aflige as pessoas aqui no Rio Grande do Sul. Então, ele estava desde o início, a gente vai separar a secretaria, a gente precisa implantar esse projeto e ninguém melhor para implantar esse projeto que a pessoa que pensou no projeto. Que fez o projeto. Que fez o projeto. Então, acredito que esse prazo de 1 ano é um prazo suficiente também para se implantar, para se organizar e, quem sabe, depois, então, assume até outro então, coerência secretário. do governador. O governador esteve agora à tarde na Rádio Pampa, participou da nossa programação na Rádio Pampa agora à tarde e explicou as indicações, coisa e tal. E eu achei que ele foi bem sensível nesse aspecto, que a Carla abordou muito bem. Está dando certo, por que mexer? Por que mexer? O Coronel Mariqueda é uma unanimidade, então mantém. Falou em inovação, ele vai anunciar amanhã. Não quis, eu meio que tentei jogar uma casca de banana, mas ele não quis dar o nome do novo secretário de Ciência e Tecnologia. Vai ser anunciado amanhã, numa coletiva, coisa e tal. Parece que a educação fica para a semana que vem. Parece que fica para a semana que vem, enfim. É que o governador está tomando muito cuidado com as repercussões das nomeações, né? Esse é um aspecto que é preciso muito jogo de cintura nesse momento. Mas, de qualquer forma, a presença do governador hoje à tarde na Rádio Pampa foi importante, exatamente porque ele está se dispondo a conversar com as pessoas, explicar as nomeações, mas, acima de tudo, pedir apoio nesse momento. Magdalena, eu queria falar uma coisa extremamente polêmica. Mas uma coisa que veio de um empresário da Zona Norte, conhece o Vitorino, admira o Vitorino, um empresário de maior sucesso da Zona Norte, o Zé Ricardo, que construiu uma rede de restaurante, Garden Restaurante, lá no Lindóia, que o Vitorino é convidado a hora que quiser para comer todo dia no 0800. Sabe que esse empresário me disse no almoço? Chicão disse isso na televisão, que as pessoas podem comentar isso, o Rússio também pode, e a Roberta, que estão sempre antenados nesse caso. Uma carteira de motorista, segundo o Zé Ricardo, deveria, pela importância que ela tem, porque uma carteira de motorista é uma arma, Roberta. É um Magno 357, de sair muito caro, de sair R$10 mil, para evitar que as pessoas tirem essa carteira. Porque essa carteira causa morte, causa problemas no trânsito. Não, aí é outra coisa. Mas quem trabalha é uma coisa. Agora, a maioria das pessoas que tiram carteira não tira o trabalho. Tira a garotinha da faculdade, ganhou o carro do papai, piriri, a gata ganhou o carro do namorado. Eu achei interessante esse assunto, que a gente fala muito em leis, mas eu acho que o preço é uma forma de tu cercear a lei e dificultar essa operação. O que você acha disso? O Guilherme Falcão mandou uma mensagem aqui, ó. Estamos assistindo o programa numa TV em 14 pessoas e comendo um churras. Quero ver sangue. Quer ver sangue? Corta a carne. Eu quero a carne mal passada. Eu só quero responder pro Chicão, porque primeiro eu quero cumprimentar primeiro esse teu amigo e a ti pelo tirocínio da ideia de descobrir que realmente um carro é uma arma. É uma arma letal. E hoje tem se visto aí pelo número de acidentes, pelo número de mortes, sem dúvida alguma. A solução, eu acho que seria, sim, sermos rigorosos nos testes de habilitação, porque o dinheiro aí não resolve. Não é, se eu tenho 10 mil, eu tenho 10 mil para pagar uma carteira, então eu pago. Isso não vai assegurar que eu tenho condições de dirigir. Não, imagina. Então, eu acho que seria no sentido de apertarmos bastante, sim, e evoluímos muito, Chicão. Nós pegamos uma época que se conseguia carteira no mole, no até. Mole. Vamos pular para não. Vamos pular não essa parte. Assim. Vamos pular essa parte. E hoje não. Hoje existe um X horas de treinamento. Eu consegui isso, Chicão. Valorizamos. Isso prova que qualquer um ia conseguir, Chicão. Qualquer um conseguia. Chicão. E ele falou uma outra coisa que eu achei interessante. Um cara de mais de 55 anos não poderia tirar a carteira pela primeira vez, porque o reflexo não é o mesmo. Com certeza. Que dirigir hoje é diferente de dirigir há 30 anos atrás. Tinha menos carro na rua, as pessoas não eram tão rápidas, tão ansiosas. Em 1975, Porto Alegre tinha 45 mil carros, hoje 800 mil. O que tu acha, Rocha? Essa é uma discussão extremamente polêmica, porque a idade traz a parcimônia. Tu também, quando ficas mais velho, tu ficas muito mais cuidadoso, tu andas muito mais devagar, ficas muito mais atento. Então essa discussão, Faz estilo velhinho dirigindo. Não, mas é verdade. Mas é verdade. Eu só queria fazer uma observação. A gente fica bem bundão, é verdade. Mas fica mais... Ela vai na diretora geral do programa. Ele terá devido a... Olha o nível que estava o debate. Olha o nível que estava o debate. Me deu um tapa, eu botei um pulmão direito pra fora. O homem de pegar... Doutora Roberta quer se manifestar. Doutora Roberta. Não, eu preciso responder ao Chicão. Eu só acho o seguinte, Chicão. Se a ideia é cercear justamente essas pessoas que utilizam um carro
e que não tem uma questão profissional envolvida, eu acho que não é através do custo da carteira. Pelo contrário, as pessoas precisam Eu acho que é um ter curso acesso, para tirar a elas carteira. precisam ter acesso É um curso. facilitado a todas as formas que possibilitem que as pessoas trabalhem e ofereçam um bom trabalho. Então, assim, é uma ferramenta de trabalho, carro? Maravilha. Vamos tirar uma carteira barata? Maravilha. Mas é interessante que fosse passado por não apenas testes, mas também aulas de conscientização, acesso a informações do tipo de sensações, e os psicólogos sabem bem trabalhar isso, situações em que as pessoas tomam consciência do quanto, como o Dr. Ruschel disse, o carro é uma arma e o quanto pode afetar. Então, através de uma educação. Jeito, Roberto. Não tem A jeito. tua sugestão é super bonita, mas não Faço existe isso. Porque assim, ó, o que as pessoas têm que saber dirigir também. Ponto. Os cursos são muito capengas, gente. Muito Sim, atuais, capengas. Eu acho que tem que ter um controle melhor do devido, da devida, eu só não queria mais imposto. Mas em contrapartida, as pessoas nunca rodaram tanto no exame. Ok, eu gosto. Eu gosto, rodaram. É isso que eu tô dizendo. Eu conheço uma coitada que já fez 5 vezes o exame. Desiste, meu amor. Anda de Uber ou com o contrato motorista. É que virou um negócio. Virou um negócio. Cada vez que você... A aula teórica é que se tem a opção de fazê-lo. Tu podes estudar por ti e fazer a prova teórica, ou tu podes a opção de fazer a aula. A aula é extremamente interessante, é uma semana inteira, 2 horas por dia. Horária, tu não passa 15 minutos lá e dá uma lida. Não, mas é obrigatório fazer essa aula. Essa aula é obrigatória. A prova tu faz. Tu tem duas opções, tu pode fazer o curso ou tu vai direto pro... Olha... Tu estuda por ti. Eu acho que é obrigatório o número de aulas. Mas curso ainda... é obrigatório. Não, mas depende se tu... Isso é antigo. Não, eu acho que estamos quando falando tu em perde primeira, a não carteira. é punição. Ele tá falando na primeira. Eu tô fazendo... Nós estamos falando da primeira, tirar a carteira. Isso, não, mas aí é... Não, os outros sim, dona Cátia, é obrigatório, e não tem... Senão seria uma barbada. Eu cometo as infrações, estudo e vou lá e faço coisas diferentes. Nós estamos falando no tirar, no aprender. Eu só acho que aumentar o valor da carteira vai elitizar mais. Mas nesse sentido. Mas e eu acho que elitizar gente... não é o problema, não é o rico ou o pobre. Na verdade, é a pessoa consciente ou educado, não. Quer ver por que Punta del Este é o sonho de todo mundo? Porque Punta del Este um dia chegou à conclusão que só tem um jeito de evitar chinelagem. Botar uma Coca-Cola 30 pila. Não tem chinelo no Punta del Este, não tem nada. Nós estamos falando de carro, de carteira. Mas eu fiz uma metáfora, querida, desculpa. Sim, mas o que tem no Punta del Este, eles... Vê se o telespectador não tem razão. Não tem nada a ver com o preço. São os donos de carros de luxo que causam as maiores mortes, muitas vezes. Quantas vezes traz aqui para o programa exatamente essa notícia? Não tem o Camaro, que Mas normalmente o dono de carro de luxo é um cara mais velho, que traz a galera. Citasse um caso aqui, saído de uma boate aqui de Porto Alegre, não tem nada a ver. Tem nada a ver. Eu acho que isso é falta de educação, falta de conscientização. E os barbeiros imprudentes é muito da pessoa e também de gente que passa em teste sem estar apto a E é uma evolução, Ana, porque eu sempre com a minha visão de positivista, né? Se eu vou comparar a minha adolescência com o que é hoje, é uma evolução fantástica. O que se pune, o que se tira de carteira, o que se faz as barreiras, o que hoje todo mundo aprendeu a andar de aplicativo, é uma coisa fantástica, é uma evolução. Na minha juventude isso seria impensável. Então nós temos evoluído sim, né? Marne, fala, meu amor. Eu tenho uma notícia internacional. Nós falávamos ontem aqui a respeito... Olha, a notícia internacional atualmente não está dando ibope, sabe? Qualquer coisa internacional. É uma notícia mundial, vamos dizer assim. Internacional. Brinquei, Marne, tô brincando. Eu sei, eu falava do Uruguai, nós falamos do Uruguai ontem, na situação do Uruguai. A França vive também esse grande problema Problema não, os países do mundo estão indo para a direita. E o Uruguai também está indo para a direita. O Uruguai tem uma nova liderança, um cidadão chamado Juan Sartori. Olha o nome, Juan Sartori. Ele tem 37 anos de idade, é multimilionário. Ele é dono de 1% do território uruguaio. 1% do território uruguaio.
Tem 37 anos como Ele tem clube de futebol na Europa e tudo. O Monaco, Uruguai, isso? A esposa dele, que é uma jovem eslava russa, lindíssima, o Chicão Tofani, maravilhosa. Fez escola mulher no leste europeu, esse milionário agora. E lindíssima, a moça casada, o pai dela é dona do Monaco. Dona do Monaco, time de futebol do PSG, o mais top da França. Eu vi a fotografia dele ao lado do francês diz que Mônaco do príncipe Albert, lá de Mônaco, e realmente o mundo está mudando. O Uruguai vive hoje talvez a maior crise da sua história, mesmo na época dos Tupamaros, mesmo na época dos governos militares, a crise não atingia tão fortemente o Uruguai. O Uruguai que se tornou um estado paternalista, apesar que hoje, se fizer uma eleição no Uruguai, o Mujica é capaz de se eleger novamente presidente. Mas com este homem, esse jovem, que está inclusive investindo, comprando rádio, comprando televisão, está se associando a um grande jornal, que eu não vou dar o nome lá do Uruguai. Vou me mudar. É uma nova promessa, por quê? Qualquer quantidade de guita tem el tipo. Quer dizer, ele tem dinheiro. E o Uruguai, qualquer país do mundo vai dizer, ele não vai roubar da gente. Ele tem grana, não vai roubar da gente. Então, este é um pensamento que está correto. Na França, a coisa também vai mudar nas eleições do próximo ano. Com espirro ou sem espirro, as coisas vão mudar. Na televisão brasileira, o cara Estava ontem. Um fungo, o outro espirro. um frango aqui. Ai, que horror. O próximo será um arroto. O próximo vai ser um uma palavra horrorosa, vai dizer. É uma grosseria. Comemorem que saiu por cima. É Então, verdade. assim, Eu vou espirrar quando o senhor estiver falando. Mari, eu só queria comentar, então. Acometido de uma inflamação. Parabéns, a sua senhora é muito bonita. Muito obrigado, seu Mari. Mari, falando um pouquinho sobre... Te ajudou, viu? Te ajudou, te Mari... xingou e te deu um elogio. Mas me ajudou. Falando um pouquinho ainda sobre o Sartori no Uruguai, o Juan, ele ainda não é tão conhecido assim pelos próprios uruguaios e chama a atenção que ele tem uma esposa que é de origem russa e que tem ligações com negócios na Rússia também. Então é interessante a gente ficar observando. Pergunta que não quer calar. De onde a senhora conhece ele e ela? Vamos lá. Não, vai ter que me dizer, porque tu veio e tu traz... O nome dela A gente fala no cara que mora lá e tu conhece... O nome da moça é Ekaterina. Ekaterina. Então vamos dizer, teus amigos querem saber Ela é moderna, ela é conectada, é Ekaterina. De E. Eu estava ajudando o Dr. Ruschel, Magda. Saiu de uma saia justa. É muito gentil. A senhora é muito gentil. Ela não vai dizer. Não, assim, ó, esse Sartori... A gente nem diz que conhece. Esse Sartori de lá tem que ser eleito. Só para encerrar. Ele está, por enquanto, investindo na uma imagem paixão dele. por livros. Tá, e se ele tem todo esse dinheiro, ele e aquele outro, o Ernesto, que são os dois mais milionários aqui. 8%. O Ernesto. Mas olha Foi bem. proibido até de comprar mais terra no Uruguai. Marni, olha só, ele está apostando numa oposição ideológica, porque o Uruguai, eu disse aqui algum tempo atrás, olha, o Uruguai não se iludam, o Uruguai não é Punta del Este, não. O Uruguai é Montevidéu. Montevidéu está com o cinturão de pobreza muito aumentando. As cidades pequenas estão num aperto econômico terrível. Então, assim, ele está apostando de que essa frente ampla, liderada por partidos de esquerda, começa a perder força e apoio popular. E eles estão enfraquecendo. Eles estão enfraquecendo, mas tem esse problema. O Sartori, agora que ficou conhecido muito mais pelo dinheiro que tem no bolso. Vamos repetir o nome dele, porque daqui a pouco alguém pega. Juan Sartori. Estamos falando de Juan Sartori. Ele está ficando muito mais conhecido pelo dinheiro que tem no bolso do que propriamente por posições políticas. Por enquanto, ele é um milionário que quer ser presidente do Uruguai. Agora, tem que ser eleito, né? E ele não é conhecido. Ele não é dono do Monaco, ele é dono do Sunderland. Da Inglaterra. A mulher dele, a esposa dele, cujo pai é um garotão. O Chicão tá atento. Eu estava vendo aqui. É só pegar a internet. Tudo lá da Dona Magda, fica numa pressão muito grande, eu não posso. Você na gagreta no estúdio. Quando ele não fala, eu responsável por esse sucesso aqui, então não posso errar. Não pode. Uma pressão muito forte, o espirrou. O Chicão vai ter que... Que feios. Ana, deixa eu te dizer que tem um telespectador assim, ó, o André Luiz Guichovstein.
Boa noite, linda Magda e bancada. A maravilhosa Ana Carolina virou a Dini, um gênio morena. Mas tá linda. Como é que é a Ana Carolina tá linda. A franjinha. Ficou muito bonita. A gente diz pra ela tem um rosto lindo, ela é bonita, ela é jovem, ela tem que aproveitar. Deixa pra botar aqueles cabelos assim, a gente é velha. Pelo menos tem uma franja bonita. Tem, né, Gustavo Vitorino? Não. Quando fala em tem uma franja bonita aqui, né? O que foi? Vou começar a implicar com a minha franja, dona Maria. Mas tu botou o chapéu também, né? Tu que botou o chapéu, nem tinha me dado conta. Mas ele disse que finalmente uma franja bonita no programa. Qual é a franja que ele tá desabonando, dona Maria? Não sei. Bom, Chicão? Franja, não franja. Minha do Chicão não pode. Investigações do Ministério Público, a novela internacional Vitório Pífero continua. Hoje o Ministério Público foi até residências, empresas para cumprir 20 mandados de busca e apreensão, documentos relacionados às fraudes que foram estabelecidas depois de uma longa investigação do Conselho, que agora está nas mãos do Ministério Público. E dentro dessas investigações faltaram alguns dados que o Internacional, como clube de futebol, não poderia pedir. Então, recorreu ao Ministério Público. O Ministério Público deu continuidade a essas investigações e Vitório Pífero e Pedro Afatato são os principais investigados. Eles tiveram aí cerca de 94% de irregularidades dentro da investigação. Foram mais de 165 notas que o Ministério Público constatou irregularidades. São mais de 10 milhões de reais que foram retirados do clube de forma indevida, sem explicações, em obras feitas em Guaíba e também no centro de treinamento do Internacional. Isso revoltou demais os torcedores que querem uma solução e agora o Ministério Público, quando terminar suas investigações, vai recorrer ao presidente do Esporte Clube Internacional, o atual presidente Medeiros, para que ele peça o ressarcimento desses valores. Agora fica o questionamento, onde estarão esses 10 milhões e como isso voltará ao clube? Porque até os jogadores, os negócios feitos durante a gestão 2015 e 2016 entraram nessa investigação. Ou seja, além disso, os jogadores eram contratados por valores milionários e isso não ia para o clube, ia para o bolso dos dirigentes. Senhora Magda, quem fez um alô aqui para nós é um amigo nosso aqui da bancada, estava no hospital, o Maroni. O Maroni está bem? Agora vai voltar ativa. O Gucho já foi diretor de clube de futebol e ele pode falar nisso com mais propriedade que eu, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que esse caso do Internacional pode se transformar num caso exemplar e dar um start muito perigoso no futebol brasileiro. Porque esse caso do Internacional, eles estão levantando a pontinha de um tapete em que todo mundo empurra sujeira para baixo. Verdade. Compra e venda de jogadores por valores aviltantes. Aonde vai parar o dinheiro? Como é que funciona o dinheiro? O caso Neymar foi devidamente abafado, mas continua lá na Espanha dando muita encrenca. Eu acho que esse caso do Internacional, envolvendo jogadores que foram contratados, em que a primeira parcela não foi para conta do jogador, foi para conta de um dirigente, os acordos trabalhistas, em que a primeira parcela ia para conta de um dirigente, sabe? Eu acho que está se levantando a ponta de um tapete sobre as relações muito perigosas que existem entre empresários, porque não existe corrupto sem corruptor, empresários e dirigentes de clubes de futebol. Eu acho que isso, a partir de agora, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul pode levantar uma bandeira que vai servir de exemplo para todo o Brasil. Saber como é que atuam esses empresários que colam nos diretores e que do dia para a noite viram milionários. Então, além de tudo, tem também a questão de obras que não foram realizadas. Que foram eu diria que está dentro de uma regularidade, que é nota, não foi regularizada, pegava dinheiro, eles pegavam dinheiro adiantado. A renda dos jogos, eu acho essa tinha dinheiro com transferência direta para qualquer outra. Sim, Carla, a renda dos jogos nem ia para o caixa do Inter. Um diretor chegava lá, assinava um vale, ele fazia um pacote e levava para casa. Magda, deixa eu tentar organizar essa investigação do Ministério Público. Primeiro, cumprimentar o atual presidente do Internacional pela sua postura, pela sua lisura, pela transparência que ele está trazendo em respeito ao torcedor do Esporte Clube Internacional, que em nada tem a ver com essa trampolinagem. Vamos por partes. Primeiro, o vice de finanças, o que ele fazia, volto a dizer, estamos em inquérito, mas o que ele fazia? Foram 10 milhões, onde a Ana trouxe com muita propriedade, 96% da nota não há contraprestação do serviço, ou seja, eu tirei 300 mil em média por semana do caixa do clube,
apresentei uma nota e este serviço não existe, conforme diz o Ministério Público. 300 mil reais para fazer um muro. Por toda segunda-feira. Não tinha. Muro. E no dia seguinte, palavras do Ministério Público, era depositado na conta do próprio vice de futebol. Da parte jurídica havia um acordo trabalhista que invariavelmente, por isso que eu cito a minha experiência, Gustavo, e ela é verdade, que a gente, até por falta de caixa, leva até a última instância antes de fazer. Os acordos no internacional estavam sendo feitos à vista, com um valor a maior, e no dia seguinte voltava para o vice jurídico, o valor pago a maior, Gustavo. Então, acordo, por exemplo, total era 1 milhão, o Inter fechava por 1,5 milhão e 500 voltava ao vice jurídico do Internacional, segundo o Ministério Público. Terceiro, onde entra os empresários? Os empresários foi porque estes, antes de assumir, adiantaram dinheiro para alguns dirigentes do Internacional, porque eles deviam estar com problemas financeiros, tá? E assim que estes assumiram a diretoria, eles começaram a fazer negócios exclusivamente com esses empresários e o dinheiro fazia um círculo e voltava. Volto a dizer, tudo está em termos, ainda não há a denúncia, ainda o Ministério Público apresentou as provas, vai denunciar, então virar ação, e aí sim, se virar ação, serão réus e poderão ser responsabilizados sim. Senhor Ruschel, o que mais me deixa triste nisso tudo, que quem perdeu foi o torcedor colorado. Essa queda que o Internacional teve indo para a segunda divisão, perdendo jogo após jogo, a falta de moral dos jogadores que não tinham moral para entrar no campo e lutar pelo seu clube, como sempre foi o Internacional. Eu tenho orgulho de ser colorado. Eu assumo aqui que sou colorado. Adoro o Esporte Clube Internacional. Meu pai me ensinou a amar o Internacional. Meu pai era um torcedor fanático do Internacional. E eu gosto do Internacional. E digo a vocês, eu lamento que tudo isso, essa é uma história que já havia sido comentada por muita gente que entende de futebol. Eu entendo muito pouco de futebol, se é que entendo alguma coisa. Só registro aqui a minha repulsa a esse tipo de procedimento, a falta de rigidez e a falta de vergonha das pessoas que se utilizam de cargos, tanto na política como em clubes de futebol. O que é um clube de futebol? Um clube de futebol é algo maravilhoso. Você cria aquela torcida, aquela briga, aquela brincadeira, a paixão, porque o futebol é como política, o futebol é paixão. E essas pessoas destruíram isso que de bom tem o Internacional. Eu, como torcedor do Internacional, transmito aqui a minha repulsa a todos aqueles que feriram os melhores e maiores princípios de honestidade que devem reger a vida de um dirigente de futebol. Posso ler? O Chicão quer falar sobre isso. Meu voto é seu, moço. Um telespectador obrigado, queria dirigir para o Ruschel isso, me fez um questionamento que eu achei interessante. O Internacional não é uma empresa privada. E a empresa privada não pode fazer o que ela quiser, pagando os impostos públicos. Então, ela é meritória de uma averiguação do Ministério Público? É bem importante o teu esclarecimento. Primeiro, se fosse o dinheiro público, estaria todo mundo já... Aí seria mais sério. Por ser uma empresa privada, existe um conselho deliberativo. Esse conselho tinha um órgão consultivo que fez uma auditoria e ele foi o primeiro a levantar isso. Então, esses conselheiros, através de um trabalho organizado, levaram ao Ministério Público e pediram a investigação. Porque o Ministério Público ele pode quebrar sigilo bancário, sigilo telefônico, ele pode intimar pessoas. Então, o Ministério Público aprofundou as investigações. E aí, sim, ilícito criminal, seja dinheiro público ou privado, tu não pode correr. Se eu roubar, doutor Roberto, não é porque nós duas somos pessoas físicas que não envolva dinheiro público que deixa de ser um crime. Que isso? Mas tu iria roubar. Mas que isso? Chicão, tu foi... Fui pedagógico. Foi completamente... Até demais. Magda, olha aqui, ó. Gostaria que o Chicão me desse uma explicação plausível como pode, no futebol brasileiro, somente o Palmeiras fazer grandes contratações e o São Paulo, com toda a sua pompa, representando a nata da elite da sociedade, pois cheiram a clero romano, aquela gente, enfim, estão passando dificuldades financeiras, pois parecem desconhecer as dificuldades na Libertadores, com ares de quem diz, essa plebe que se cuide. Doutora Magda, é o seguinte... Magda. A explicação é simples. O torcedor paulista, ele põe dinheiro no time de futebol. Ele gosta do futebol. É verdade. A Leila, ela põe 100 milhões de reais
da sua empresa Crefisa e a Faculdade das Américas no Palmeiras. E garante a compra dos jogadores. No São Paulo tem um pool de grandes ricos lá em Morumbi que vão no São Paulo e põem dinheiro. Agora o Milionário Gaúcho não. O Milionário Gaúcho não põe nada. Só para ter uma ideia, o Grêmio Internacional queria comprar o jogador Pablo. Olha só como chegou a chinelista da dupla Grenal. Pablo do Atlético Paranaense. É um jogador de 24 anos, de grande futuro seleção brasileira, foi campeão da Sul-Americana. Eles não tinham 4 milhões de euros. Olha só, 4 milhões de euros é 12 milhões de reais, sei que ganha o Cristiano Ronaldo por mês na Juventus. O São Paulo foi lá e comprou. Chicão, eu não sei, Chicão. A gente tem muita gente aqui que ajudou muito o Grêmio. Mas eu preciso. Isso exatamente por ter participado da Conde Dirigente, fui a diversas reuniões do Clube dos 13 representar o meu Grêmio, e essa matéria eu domino, e eu quero deixar bem claro, porque eu fiz um vaticínio quando deixei de ser dirigente, porque foi quando terminou o Clube dos 13, e ali se estabeleceu uma diferença de nível de clubes, que entre o que ganha Flamengo hoje e o que ganha Grêmio Internacional, em 10 anos dá 1 bilhão. A diferença. Na televisão. Só de televisão dará 1 bilhão. Então, numa temporada, tu ainda pode vender o Arthur, tu ainda equipara um ano, mas tu não vai vender todos. Em 10 anos, e a tendência, se tu aprofundares isso aí... É pequeno os times daqui. Exatamente, é apequenar os nossos times, um abismo. Então, Flamengo e Corinthians ganham cotas hoje, e isso quando fechou o Clube dos 13. Hoje, as cotas atuais, eles vão ganhar 3 vezes o que ganham Grêmio Internacional. Mais direito de pay-per-view, aí vai ser muito difícil de competir realmente. Tem essa figura que banco. Dentro desse aspecto, o torcedor tem que ficar ligado, e principalmente os clubes, porque agora os jogos da Libertadores da América, trazendo até essa questão de globalização, internet, eles serão transmitidos pelo Facebook. É verdade. Que vem comprando e vem ganhando espaço na transmissão esportiva. Então, como é que ficam os clubes que se baseiam basicamente em planejar o ano com as verbas televisivas, agora que todo mundo vai ter acesso com uma conta grátis? O campeonato italiano foi vendido no Facebook, nós não podemos ver o Cristiano Ronaldo. Sabe que a WSL também, que sempre passou na ESPN, aliás, Gabriel Medina foi bicampeão mundial no campeonato da WSL, ainda ganhou lá no Havaí, lá em Pipeline, também a etapa de Pipeline. Então foi duplamente coroado ainda essa semana. É a mais emblemática. E ele era transmitido pela ESPN e agora é só pelo Facebook. Só pelo Facebook. Carla, num ano extraordinário do Grêmio, que teve essas vendas, que o Grêmio disputou os principais títulos, o orçamento do Grêmio fica ao redor de 300 milhões. Flamengo, Corinthians é acima de 600 milhões. Aí quando vai contratar o Pablo, realmente é o que ele está dizendo. Quando vai contratar o Pablo, aí não tem mágica, né? Não tem mágica. Oi, turma divertida. Estamos felizes com vocês. Luiz e Neuza de Santa Rosa. Já o André Lacerda, ele está bem aborrecido. Boa noite, amigos. Estupefato. A elitização da CNH resolveria os problemas de trânsito no Brasil. É uma crítica severa que ele está fazendo. Ponta del Este não tem problemas sociais, porque baniu quem não consegue pagar R$30 por uma Coca-Cola. Mulher bonita só fica com homem que tenha dinheiro para bancar uma vida de jet set high society. Ela vai ficar com pobre, tá Isso certo. tudo dito pela mesma pessoa que já falou que livros são dispensáveis em tempos de WhatsApp e que ensino superior não forma homens de sucesso. Penso que o senhor Tofani é da família real de Mônaco e deve vir a Porto Alegre somente por diletantismo antropológico, pela sua curiosidade de conhecer como é a vida dos inferiores. Ia falar do Dezembro Verde, que é a campanha contra o abandono de animais, mas certamente vou ouvir que se meu cachorro pegar sarna, o melhor remédio seria dar uma paulada na cabeça dele e matar ele e a sarna. Abraços, André Lacerda. O André Lacerda está sendo injusto comigo. Uma das formas de elitizar algo é aumentar o preço. Vê se em Monte Carlo uma Coca-Cola é 5 pila. É que ele está fora de uma realidade global. Ele deve estar na realidade de Pinhal, entende? Então, agora, a mulher... Quanto ao caso da mulher... Ele começa bem, depois ele... Não, mas, dona Magda, quanto ao caso da mulher, eu fiz só uma coisa. Eu fiz uma... de Pinhal, mandem... Tudo bem, querido. Vai pro teu ódio. Eu, pelo menos, não tenho ódio. Eu só falo uma coisa crítica que é real. Mas, dona Magda, é o seguinte... eu falei que existe mulheres nesses grandes lugares de badalação, Jurerê, Camboriú, Morro de São Paulo, na Bahia,
que o cara do Uroflex não vai ganhar ninguém. É óbvio. Isso é uma questão de... Eu não posso constatar, é que isso aí mexe com as pessoas, porque elas se sentem muito inferior. O problema não é meu, querido, o problema é teu. O problema é de autoestima. Então vai lá pra Jurerê com o teu carrinho lá. O que eles vão dizer? A Jurerê já não é mais bom? Não, Jurerê... Tu ia pra Jurerê era bom, agora tu não vai mais Jurerê. Ele não consegue com um carrinho meia boca. Ele é jardineiro do Paulista. Tu não sabe o que ele é jardineiro do Bacana lá. Tu não sabe quem é o esse discurso. Ele pode não concordar com o teu discurso, né? Com o meu Peugeot não ia. Não existe. Não chega em Jurerê. Sabe por que tu não ia? Porque ele não chega em Jurerê. O teu Peugeot é da gatinha que passou no vestibular. Agora, na hora da carona... É o teu Peugeot serve. É largado em casa todo, é um ingrato, né? Isso aí... É um ingrato. Esse é o problema. O problema é que vocês levam muito pro caso. Ah, porque ele pega a carona do Peugeot. Não, o Peugeot é melhor que uma Ferrari. Jurerê, tá certo, então. Quero mandar Aqui no WhatsApp, posso ler aqui, ó. Adoro esse clima. Os telespectadores se divertem. Olha. A mulher nem te olha. Tá, chegou. É cheio de dívida. Tu terminasse brilhantemente, não diz mais nada. Tá bom. PVA pago. Concentra 15 PVA pago, prestaçãozinha quitada, financiamento aqui, 36. Adoro esse clima de vocês, pessoal. Não percam um dia, ainda bem que tem o Rabicho, pois daqui a pouco vai ser o único horário em que vou conseguir olhar. Boas festas a toda a bancada. Beijos da Natália. Baita programa, isso é TV ao vivo. Vocês são muito divertidos, inteligentes, demais. E a produtora que fique calma, tudo está sob controle. A produtora é tudo. Com espirros ou sem espirros. E a dona Ana Carolina, ela não sabe ainda se sorri ou se chora, mas dá pra se soltar, mas ela tá acostumada já com a gente, ela já foi até a nossa produtora. É verdade, 7 elementos. Ela nos conhece há muito tempo, nós a conhecemos também há bastante tempo. Esse é o Rafael Martins de Porto Alegre. E também, oi amados, vocês são muito queridos, estou grávida e só tenho um desejo, ver o Atualidades todo dia. Mas agora estou rindo sem parar. Enquanto o Marne fala, o Vitorino limpa as unhas de suas delicadas mãos. Tá demais. Além de ser nojento, né? Podia ser pior, eu podia tirar a meleca. Que mais? Ai, não, olha aqui, ó, vamos... Deu aí? Tem outros também. Tá, olha aqui, Dona Alzira. Também fico muito feliz quando assisto esse programa maravilhoso e de categoria 10. Quero comunicar que eu e uma legião de telespectadores ficam felizes em assistir o programa, mas em especial ao mestre Marne. Ele falou sobre Fernando Pessoa, genial. E mais, ele esqueceu de falar que Fernando Pessoa possuía 133 heterônimos dos mais conhecidos. Sim. Acho que Marno falou algumas vezes. Humberto de Campos. Álvaro Campos, Alberto Caero. Caero, ela escreveu Caero, tá. Imagina se a moda pega nos dias de hoje. 133 em um só. Abraço a todos, Alzira Levis Deber. Já que nós estamos falando disso... que a Coca-Cola em Pelotas está 6,50. Então, viu? Muito melhor ir para Pelotas do que para Ponta de Lanche. Eu quero mostrar para vocês, quero recomendar para vocês esse livro. Esse livro é de 1840. Foi editado por uma editora que já fechou, inclusive, aqui no Brasil, né? Esse livro é do Stendhal, um grande autor francês que foi soldado de Napoleão. Aqui está a homenagem ao grande comandante francês Napoleão. Isso é um quadro pintado, você vê que é um retrato perfeito do Napoleão, como era a época em que ele é obrigado a ir embora, foi preso pelos ingleses. Mas esse romance se passa nessa época, na época napoleônica. Stendhal era baixinho, magrinho, feio, mas de um talento extraordinário. Lutou muito. E depois de toda essa luta do Stendhal para se firmar como um grande escritor, pois a imprensa da época, as pessoas não davam o apoio necessário. Ele conheceu Balzac e Balzac leu este livro aqui, O Vermelho e o Negro. A partir desse livro, Balzac ficou fã dele e começou a elogiá-lo. E no momento que Balzac, Honoré de Balzac, o grande Balzac, começou a elogiar, todo mundo descobriu o Stendhal. Acharam que ele era maravilhoso, como de fato é. Se você quer ler um livro, claro que é uma literatura antiga, quase 200 anos atrás, mas você vai se maravilhar com o entremeio, com o liame dos personagens que são descritos aqui nesse livro. Tarsila do Amaral escreveu aqui no Brasil, em 1941, o prefácio desse livro. Tá? Então, eu quero recomendar para vocês o grande Stendhal,
O Vermelho e o Negro. Esse livro vale a pena ser lido. Agora eu preciso fazer uma pergunta. Balzac não é o cara que deu o nome àquele remédio para doidão? Como é o nome daquele remédio? Não, não é o remédio, é a doença. Não, o remédio. Dona Magda, aproveitando a oportunidade, não, eu quero Balzac, é primo dele, é o primo. Ao show Vitorino. E eu quero me somar a isso, seu Marcos. Ele não é o seu amigo secreto. Graças a Deus. Olha aqui, Mário Barcelos, posso concluir mais uma coisa? Tá todo mundo se Eu entregando. quero saber por que... Não, nós estamos querendo se entregar. Até a segunda vai acabar com o brejo. Quero te fazer uma pergunta. Por que nós somos... As mulheres mais velhas são balziacanas? Porque naquela época, a mulher de 30, quando a pessoa passava dos 30 anos, já era considerada coroa para casar. Sim, eu entendi que é coroa, mas não, por que balzaquiana? Há um livro dele chamado Mulher de 30. Eu já mantinha um ódio desse rapaz. Era a mulher de Balzac. Era a mulher de Balzac. Com licença, eu quero externar minha repulsa ao senhor Gustavo Vitorino pelas ofensas que lhe são feitas todos os dias na Rádio Pampa. Ele agora inventou que eu sou o Marne de Deus. Eu quero fazer uma denúncia, seu Mário. Eu não sei, ligando pra cá e querendo falar. Eu quero fazer uma denúncia, seu Mário. Eu fui hoje comprar uma banana, quando você está me dirigindo a Pampa. Só vou comprar banana. Passei no supermercado do Peraca, que fica aqui na esquina, um abraço ali, que fica aqui na esquina da rua da Pampa. E aí eles lá são telespectadores assíduos, e ela estava com o rádio ligado, e ela me fez queixa do seu Vitorino. Disse, olha, o seu Vitorino acabou de xingar o seu Marne, chamou-o de Marne de Deus. Eu saí revoltadíssimo. De onde eu deduzo que o Gustavo Vitorino está com falta de assunto, né? Como é que foi o final Tá da com tua problema. relação com ele disso, né? Se a senhora visse o que o cidadão de camisa amarelinha, tão pequenininha ali, faz comigo todos os dias de manhã na Rádio Pampa... Ele faz A cara dele, olha a cara de muto. Olha a cara de muto. Ele chega a me detonar. Eu sou obrigado a rir. Não adianta brigar com ele. Esse Não, e rapaz quando eu não falo mal dele, ele se queixa porque não falou mal Não dele. deu bola pra ele, ignorou. Hora do jabá. Mãe de Deus é demais. Hora do jabá. De Deus, meu amigo João, troquei tudo. Meu amigo João, lá de Juí, da cervejaria Juí. Obrigado, João. Natal, ano novo vai ser maravilhoso. Acabei de receber 30 litros de chopp artesanal. Para vocês saberem com o que é que vocês estão lidando, tá? João, eu acho que tu vai seu chopp faz o maior sucesso. Eu vou acabar montando um entreposto da sua cerveja, do seu chopp aqui em Porto Alegre. Tamanho é o sucesso que faz essa cerveja. É uma pena ele não ter produção para atender o Rio Grande do Sul ainda inteiro, porque é disparado o melhor chopp do sul do país. Atenção, amigo secreto do Gustavo Vitorino, compre GG. Dona Magda, que depois de todo esse um aniversário. Pois não, senhor. Fui convidado para um aniversário e não pude comparecer, embora tenha tido o bolo. Completou 4 anos do destelhamento do terminal da Zona Norte, lá do Gustavo Vitorino, do Triângulo. Eu já não... 4 anos, a comunidade levou um bolo, acendeu a velhinha, cantou parabéns, porque, Ayrton, Dona Magda... desde que eu sento nesse lugar aqui, e lá se vão alguns anos, já só aqui, eu sempre recebo reclamações do terminal, do Triângulo das Brasil. Dona Magda, o pessoal fica atirado na chuva. Casualmente, num dia como hoje, que choveu ininterruptamente, as pessoas saem e chegam para o trabalho. Tu não tem noção do que é tu te molhar e ficar no teu trabalho, ou sair do teu trabalho e ficar numa parada molhada, aguardando. Verdade. Quer dizer, é uma coisa... 4 anos não conseguimos botar o telhado ali ainda, pessoal. Já trocou de prefeito, já trocou de gestão, né? Então a gente tem que levar, tem que repercutir, pessoal. E o que é pior, já saiu a manifestação oficial. Não há prazo. Para que fizeram aquilo? Se não terminaram? Quem é que fez aquilo? Tem que ver qual foi a gestão que fizeram aquilo que não serve para nada. É só para humilhar as pessoas que já tem que pegar ônibus e são assaltadas, são apedrejadas, caem no lugar porque as escadas não funcionam. Que administração é essa que fez isso e ficou por isso mesmo? Aqui, ó, eu ganhei um riacho na minha praça lá. Ganhei um riacho na minha praça. Com verde, E a gente perdeu 150 milhões. Ganhei um riacho.
E a gente perdeu 150 E a gente perdeu 150 milhões. Falta de projeto. E Magno. Então, assim, ó, sabe que E ainda não veio a manifestação oficial, hein? Não Nós veio. vamos A reunião ficar, era na a senhora lembrou muito bem, nós vamos ficar monitorando. Tem que ver uma explicação pública. Ainda relacionando o assunto que inicialmente nós falamos aqui da questão da CNH e dos valores, muitas pessoas também justificam, até através do nosso Facebook, na nossa página oficial, que o transporte público não é de qualidade, não é eficiente para suprir essa necessidade de algumas pessoas que buscam, não gostariam de investir justamente na compra de um carro, nos valores de gasolina que sobem a cada ano, eles justificando que se o transporte talvez fosse um pouco mais eficiente, chegasse nos horários, as pessoas tivessem a certeza, porque, convenhamos, a gente sabe que tem ônibus às vezes que não passa nos lugares, que os motoristas não param por causa dos atrasos, do trânsito, toda essa situação acaba levando as pessoas a tirarem a carteira de motorista, justamente para conseguir suprir essa falta que o poder público não consegue colocar. A mobilidade urbana de Porto Alegre eu diria, quase medíocre. Porque não tem investimento. Uma cidade do tamanho de Porto Alegre já era para ter metrô há muito tempo. Aí eles querem que deixe o carro em casa. Pô, você para deixar o carro em casa, você tem que ter alternativa. As pessoas em Londres usam o carro final de semana para passear. Em Paris, a mesma coisa. Aliás, Nova York nem se fala. Agora, tem transporte. Nova York nem se fala. Que funciona. O que eles têm? Eles têm metrô, tem metrô, os metrôs super... Frankfurt, por exemplo, Frankfurt tem metrô, tem aquele ônibus elétrico de superfície, tem... Pô, você não precisa pegar carro para andar em Frankfurt. Não, e só nesses valores, em Frankfurt, você compra um bilhete que você pode utilizar durante o dia inteiro, pegando quantos transportes for possível, e não somente o ônibus. Você pode pegar o ônibus elétrico, você pode pegar o metrô e depois ainda chegar e pegar o ônibus em paradas eletrônicas que dá o horário exato que o transporte público vai chegar naquela parada. Então, você não tem a dúvida se vai ou não passar, vai ou não parar. Londres também é assim e é considerado o melhor transporte do mundo. Mas aí é que vem, nós estamos falando de locais onde não tem o orçamento que o Brasil tem e vai enfrentar no ano que vem. Conforme eu trouxe no início do programa, o orçamento aprovado essa semana, ontem, pela Câmara e o Senado, enfim, foi aprovado e prevê um rombo de 139 bilhões de reais à União. Isso significa o quê? Que as despesas e receitas totais estão em 3,3 trilhões de reais. O déficit previsto para o ano que vem é de 139 bilhões. Isso significa que nós temos um cenário econômico para o ano que vem super complicado, onde prevê despesas obrigatórias muito pesadas e investimento baixíssimo, é o mais baixo desde 2004. E a previsão de salário mínimo vai ser oficializada em decreto em janeiro de R$ 1.006. A Previdência tem um gasto altíssimo com os servidores e também, enfim, com todo mundo. 637 bilhões de reais é a previsão para o próximo ano. As despesas com pessoal pesadíssimas são 351 bilhões de reais. Então, assim, há um crescimento que está sendo previsto em torno de 2,5% do PIB, uma inflação, se chegar ao centro da meta, de 4,5%, taxa de juros Selic 8%. São números que, no final das contas, querem dizer o seguinte: por mais que o presidente Bolsonaro tenha boas intenções e a equipe econômica faça uma varredura para cortar gastos, para fazer parcerias público-privada, para privatizar, eles estão sabendo, eles estão bem conscientes desses números, eles estão avaliando isso desde que tomaram posse, assim, dos contatos e estão trabalhando já há 2 meses nisso. Não é um cenário que eles estão não cientes, eles estão conscientes, mas aí é que vem. É muito pouco recurso que se tem para quê? Para a gente ajudar o pobre, para a gente ajudar as pessoas que precisam do básico. Para isso não tem. Tem dinheiro para quê? Para manter um funcionalismo que já tem estabilidade, que já tem salário alto, com todo respeito, são trabalhadores sim, mas não é hora de reajustar. E vejam que a gente ainda está numa dinâmica que nós estamos falando de pessoas que tomam chuva por falta de um teto, enquanto tem outras pessoas ganhando 40 mil. E vem o mesmo orçamento. Agora, Roberta, só para complementar, acho que vai além de orçamento, porque mesmo com o orçamento, seja ele um orçamento bem pequeno mesmo, ou que realmente não encontre um equilíbrio para, né, a pessoa investir, mesmo assim,
falta olha a questão dos 150 milhões que se perdeu. É dinheiro que é mal aplicado. Sim. O orçamento é baixo e o que se tem Falta de dinheiro, falta gestão, o orçamento é mal aplicado. A gente já deu notícia de ponte que foi construída e o caminhão não passou. A gente já deu de estradas que foram construídas e um ano depois já estão se deteriorando. Quer dizer, é um dinheiro mal investido. E, Carla, se é pouco, ainda é mal investido. Carla, e é por isso que muitas pessoas estão esperançosas com o futuro no ano que vem. Por quê? Porque muita gente da iniciativa privada, que estava lá ganhando seus milhões, deixou de ganhar e está trabalhando no governo para arregaçar as mangas e resolver essa situação. Ou seja, criar uma gestão que funcione para ajudar quem precisa. Porque não adianta um enriquecer e estar num país onde a maioria das pessoas passam fome, passam dificuldades básicas. As diferenças sociais nesse nosso país é um absurdo. E aí a gente vê essa situação. Então, infelizmente, a gente ainda vai falar do transporte coletivo em Londres, Paris, etc. Sempre melhor, porque tudo começa na gestão pública, começa nesses números. Muito bem. Minha mãe se chama Shirley Duarte, não perde nenhum programa, Atualidades Pampas, 19 horas. Ela tem 78 anos, mora no bairro Jardim Itu, adora todos vocês, mas tem um carinho muito especial pela Magda e pelo Marli. Manda um beijão para todos. Se puderem mandar um beijo para ela através do programa, ela vai adorar. Quem mandou o e-mail foi a Márcia Duarte, filha da dona Shirley. Um beijo para a senhora, dona Shirley. Hoje que eu tô mais um alegrinho, um pouquinho. Tu estás alegre, tu estás mais bonito, o tom do teu cabelo tá bem melhor. O que houve? Não, eu vi a Natalie Portman. Mas em que estado? Isso. Em que momento? No cinema. Em que ocasião? No filme. Mas ela estava contigo no cinema? Não, sonho. Eu assisti um pedacinho do filme chamado Sexo Sem Compromisso. O Mário não é mais. Imaginando que o seu Mário está debruçado sobre os livros, ele está vendo filme pornô, dona Mário. Marne de Deus, Natalie Portman e o Ashton Kutcher, né, que ele tem 2 metros de altura e ela 1,50 m. Mas ela é poderosa, né? Mas ela é aquela moça, ela é maravilhosa, ela tem uma expressão, ela tem um sorriso, tem um domínio de câmera, ele é nada perto dela. Ele é nada perto dela, porque ela é simplesmente maravilhosa, essa moça, Natalie Portman, ganhou o Oscar pelo Cisne Negro. Também é a Débora Santos de Novo Hamburgo, que acompanhou o nosso programa de ontem. Presta atenção no serviço aí, Por que o senhor tem quantas mulheres baixinhas? Mutley, espera um pouco aí, ó. Boa noite. A Magda deixou ele traumatizado. Boa noite, tops dos Pampas. Ei, olha essa, né? O que ele tem contra as mulheres baixinhas? Eu não ganha nenhuma. Tua melhor amiga. Quem é que é a melhor amiga do... Ele não tá me dizendo. A dona Carla? Dona Carla. O que não sabia desse relacionamento afetivo? Ué, tá Pá, então presta atenção que agora é pra ti. Boa noite, tops dos Pampas. Meu Deus, nem amigo secreto dá certo com você. Ribaldes. O Vitorino parecia o Mr. Magoo lendo seu papel. Parece um hospício, diz ela. Mas é o melhor programa que existe. Adoro vocês. Abraços, Débora Santos de Novo Hamburgo. É verdade. Agora, Magda, ontem as pessoas... Ontem não, essa madrugada dessa quinta-feira foi cena de pânico dentro do avião. Esse que saiu, né, da Latam, que saiu de Guarulhos, o voo saiu de Guarulhos, o destino Londres, com 339 passageiros. Era um avião grande, com muita carga, muito combustível, mais 16 tripulantes. 777, não é isso? Um 777, exatamente. E aí, logo em seguida, ele deu pane na rede elétrica e as pessoas relataram, escutando então o depoimento das pessoas, relataram que vazava o áudio da cabine e o piloto dizia assim, a situação é gravíssima. Então as pessoas começaram realmente a ficar desesperadas. Teve gente que com crise de pânico, né, que é a coisa mais comum hoje em dia. E aí o piloto teve que ficar sobrevoando também em Belo Horizonte, Confins, porque também não é assim, eu preciso descer. Primeiro ele tem que gastar combustível, porque não pode descer com o tanque cheio. Depois ele precisa ter o lugar dele para descer, porque está tudo esquematizado. Então, horário, né? As pessoas disseram que quando o avião estava posando, realmente aí foi pânico total, porque daí teve... fogo no pneu, estourou o pneu e era tudo visual. O piloto fez tudo visual, ele estava sem mais nada. O sistema elétrico entrou em pane e o piloto ficou às cegas. Mas de madrugada. Se Belo Horizonte tivesse nuvens densas,
e baixas, a situação seria terrível, porque o piloto tem que fazer tudo no visual, como a Carla falou. Sem falar que o aeroporto não era preparado para aquele tipo de aeronave. O sistema elétrico dele... simplesmente ele estava voando, o sistema elétrico pirou. Diz que ele foi genial, né? E quando apagou todo o painel, porque apagou o painel, aí ele disse, olha, a situação é muito grave. E aí ele foi fazendo tudo meio que no... Tudo no manual. Parabéns para a Embraer. Não, e por isso que eu gostaria de ressaltar, vejam o quanto é seguro esse transporte, né? Esse meio de transporte, porque eles passaram por uma situação que teria tudo para terminar. E era um voo para Londres que estava lotado. Era um dos maiores aviões e ele foi fantástico. Então, a gente tem ótimos pilotos e o sangue frio do piloto, Exatamente. O sangue frio do piloto para conseguir Quem vai viajar agora nesse final de ano, não se apavore, viaje tranquilo, está num ambiente seguro e vamos nessa. Não, e se der algum problema, vocês batem aqui na Roberta. E agora era só o que estava faltando para a Roberta. Não, e depois... Ela, nessa bancada, dizer que vocês podem viajar, que está tudo garantido. Não, ninguém tem dinheiro para nada. Coisa. Não, eu fiquei dormiu bem. Não. Sabe o que é? Deixa eu justificar que eu preciso me defender. O que acontece é o seguinte, muitas pessoas com passagem comprada morrem de medo de avião. E eu fico penalizada pelas pessoas que passam por esse processo. E aí, quando vem uma situação dessas, elas ficam ainda mais tocadas. Então, com base nisso é que eu tô falando. Para completar, só posso completar. Ela precisa completar. Então, o avião desceu, pousou, as pessoas não saíram imediatamente, porque tinha fogo, então os bombeiros chegaram, começaram a colocar a tal da espuma, né, até conseguir realmente evacuar toda a aeronave. E a pista está fechada até agora. A previsão era da abertura às 18 horas, mas não conseguiram ainda. A previsão é só 22 horas. Porque eles têm que mexer, eles têm que tirar os pneus para que possam rebocar a aeronave, porque não tem como arrastar. Estouraram todos os pneus. O piloto, por estar voando num voo cego, ele teve que calcular a velocidade, calcular a altitude. Então, ele largou o avião na pista. A gente chamou de pouso, mas não, ele largou o avião na pista e foi segurando. Imagina. Assustador. Olha aqui, ó, o seu Edenir descobriu aqui qual é a cor do cabelo do Marne. Ai, meu Deus. O tom do cabelo do Marne é marrom capivara. Nossa, que barbaridade. Marne, isso tem vendetta amanhã na rádio, né? Mas deixa ele. Mas a Angélica Bernardes, aqui no nosso Facebook, ela fala: Marne, meu querido, obrigado pela força para o nosso Internacional. Nós sabemos a importância dele para o torcedor. Nosso Colorado não foi feito para esse tipo de coisa e esse pulha do pífero. Ao que manda um abraço, dona Magda, para a dona Maria Terezinha Bittencourt, de Novo Hamburgo, também explico que o pessoal me cobrou agora em 2 WhatsApp aqui, que nós dissemos ontem que havia sido negado o habeas corpus pedido pelo João de Deus, mas ele foi negado no STJ e entrou hoje um novo pedido agora no STF. Tem que pedir para Deus agora, né? O processo foi distribuído para o Gilmar Mendes, que está de férias, e caiu no plantonista, que é o nosso Dias Toffoli, que deve... É o Dias Toffoli, É o Dias Toffoli, que continua ainda hoje. Fazer plano, eles vão trocar. Depois vai trocando. Então está se aguardando se ele considerar ou não. Se surgir a notícia, a gente ainda nomina no plano. Eu queria mandar um look pro nosso amigo da Pampa, amigo dos teus e toda a bancada aqui, o Alexandre Lau, que pediu para Ray-Ban fazer uma lente especial para mim usar à noite, chamada Orange. Porque a lente laranja é a mais complicada que tem. Porque na noite, para te expandir o ângulo de visão, a lente tem que ser cor amarela. Só que o amarelo não dá de dia. Então o laranja é uma experiência que a Ray-Ban está fazendo para de noite e também para de dia. Um beijão para ti. Para a noite, para o dia. Que maravilha. E cadê o... Cadê Cadê? Preposição maravilhosa. Cadê? Cadê, né? Cadê, Tereza? Deve ser o teu Réveillon, o pessoal quer saber. Cadê o motorista do Flávio Bolsonaro? Eu tenho notícias dele. Por favor, vamos falar sobre ele. Ele deveria dar o seu depoimento. E não apareceu. E aí a sua defesa encaminhou em tempo hábil, que é antes do depoimento, e pediu um prazo e transferiu a audiência. Mas ele já prometeu que virá depor.
Mas, muito bem Magda, respondido. Pois não, não vou Cida. resistir, vou ter que falar da investigação do João de Deus, que mais uma vez causou polêmica, porque em uma investigação que agora surgiu, nós falávamos a respeito das medicações que eram colocadas pelo médium para tratar a doença das pessoas. Na realidade, ele justificou dizendo que ele não pode ser culpado por isso. Na realidade, o culpado é Deus. Porque ele era o responsável por fazer os atendimentos e os espíritos, através do médium, utilizavam ele apenas como uma pessoa para escrever as receitinhas. E, aliás, Magda, como tu muito bem colocaste, esses remédios só poderiam ser comprados na farmácia da cidade, superfaturados. Os remédios de 50 custavam 100, os de 100, 150, os de 150, 200 reais. Aninha, então eu vou te contar vou contar para todo mundo que teve um empresário do ramo de construção civil, um grande construtor no Brasil, e que foi lá para se tratar e ele foi curado. E o João de Deus disse a ele que ele deveria comprar várias pedras dele. E ele comprou e trouxe para casa. E justamente por ele trabalhar com construção, tem lá um gemólogo, que era um japonês, que examinou a pedra, olhou e disse, mas isso não é pedra, isso é vidro. Como é vidro? É pedra? Eu gastei uma fortuna nisso? Não, é vidro. Fizeram uma investigação e as pedras que ele vendeu eram todas vidro, né? Então agora vamos começar a aparecer... E eu é que sou a vigarista, tá entendendo? Mas tudo é obra do senhor. A dona Lourdes Lacava hoje completa 79 anos, é nossa telespectadora, está nos assistindo. Dona Lourdes, um grande beijo para a senhora, muito obrigado pela sua audiência e feliz aniversário, 79 anos. Quero mandar um beijo também para Marlene, do bairro Sarandi, que é mãe da professora de inglês da Alicia, disse que descobriu isso hoje, diz que a Alicia é um amor, então um beijão, Marlene. E para o Francisco e Lélia Fontoura também, que são pacientes do Guilherme no Banco de Olhos. Estou comunicando aqui pelo WhatsApp. Beijo pela audiência. Olha o que o Dilon Camilo diz. Boa noite, Magda. Como acreditar neste Brasil? Políticos envolvidos em todo tipo de falcatruas, independente de partidos políticos, e agora o judiciário nesta briga de vaidades, onde quem sai perdendo sempre é aquele que não tem dinheiro para pagar um bom advogado. E ainda Dilon Camilo manifestando-se da seguinte maneira: errei, Magda. Boa noite, Magda. Assim como aqueles que votaram em Aécio Neves e hoje estão arrependidos por aparecer as falcatruas do ex-candidato à presidência, estão me cobrando por ter votado no Vitório Pífero e seus companheiros. Votei acreditando na seriedade e honestidade daquela diretoria. Também errei. Olha só, motoristas agressivos, o que está acontecendo nas ruas e estradas da Grande Porto Alegre? Fazem barbaridades no trânsito, não respeitam o pedestre. Pior, não importa se é mulher ou se é homem, Lexus ou um Chevetão. Na Farrapos, uma senhora com uma SUV quase passa por cima de mim com o telefone nas mãos. É o Charles de Eldorado do Sul. Carla, eu quero aproveitar, isso é importante, porque aproveitar a nossa audiência, que é extraordinária. Eu tenho dado um conselho às pessoas a quem eu quero bem. Não discuta, não xingue, não baixe vidro, não troque desaforos, porque as pessoas estão irascíveis. Tu não sabe se vão te jogar o próprio carro, se vão te jogar alguma coisa, se a pessoa vai descer armada. As pessoas no trânsito, elas se transfiguram ou então no trânsito projetam tudo que... É nesse momento que o automóvel se transforma numa arma. É verdade. Porque às vezes a gente vê, dona Magda, a gente de moto, quem anda de moto como eu frequentemente, ou só de moto, né? Transita entre os carros, a gente vê carros perseguindo carros, porque lá atrás deu uma fechada, porque passou na frente, como se fosse atrás, fosse jogar o carro. Sabe que aconteceu isso comigo, um dia desse, eram 6h30 da manhã, eu tava indo pra Cultura, e aí eu precisei dar uma apertadinha assim no carro, senão eu não ia conseguir entrar ali, né? E o carro era um Jeep, aqueles Compass. E o homem olhou pra mim furioso, foi atrás de mim, estacionou do lado, abriu o vidro e disse assim: por isto que esse país não vai pra frente, por pessoas como tu que fazem isso. Eu digo: ai, moço, como o senhor é bonito, é a melhor coisa que eu podia ver para negociar de 6h30 da manhã. Ele ficou furioso, eu tive que ouvir mandar. O problema do trânsito é todo sexual. Porque as pessoas são mal resolvidas, tem gente feia em casa, não curte as mulheres, então eles descarregam em mim. Então descarregam em mim total. Não, querem mostrar poder. Pra bater em mim. Eu também já fui perseguida. Eu já fui perseguida. A Duda, que é a minha filha do meio, que agora tá com 16 anos, na época devia ter 15, 14, acho que faz uns 2 anos já.
e a amiga que estava indo pro condomínio junto comigo. E aí, realmente, eu fechei uma pessoa, tá? E fui pedir até desculpas, mas ele veio atrás, numa agressividade, viu que eu estava com adolescentes no carro e continuava, daí eu ia e ele tentava me fechar. Daí descarregar em você. É impressionante, Chicão. É impressionante, até que eu consegui parar e aí ele foi. Então, eu fiquei morrendo de medo, morrendo de medo. Se fosse um jacaré, o cara nem ia atrás. Não, mas eles ficam bravos, ele nem viu se ela era jacaré. Eu sou perseguido pelas mulheres, por homens. Não, mas é diferente. Tu é uma pessoa que não anda no trânsito, porque tu não tem veículo. Eu ando de porque o cara tem andar de carroça, então anda de Cabify. Eu também acho, muito bem, anda com a carroça dos outros. Verdade, aí um lápis disse pro outro, fecharam a livraria da esquina. E o lápis respondeu, puxa, estou desapontado. Por favor, produção, bota lá no meu coisinha lá de... Eu preciso ganhar insalubridade. Eu queria fazer o meu protesto. Eu tenho que ganhar insalubridade. Olha, o Sérgio Cabral começou assim. Tem pior, eu tava no banco, chegou as sacolas de dinheiro do carro forte, virei pro gerente. Chegaram, né, as sacolas? Cheio de dinheiro, bastante dinheiro. Eu virei pro gerente e disse, puxa, pra que tanto dinheiro? Ele virou pra mim e disse, não é da sua conta. Olha aí. Isso aí tá em grande fase. Olha, você tem toda a razão. Eu podia botar um departamento de Posa do cachorrinho? Pode a do cachorrinho? Mas vai contar direito agora. A do cachorrinho. Ele contou antes do programa, mas ele contou errado. A cachorrinha... Eu vi essa piada, eu gostei. A cachorrinha no cio, correndo atrás do cachorrinho, o cachorrinho se refugiando numa farmácia, a cachorrinha entra atrás, o farmacêutico olha pros dois e diz, que é isso? O que vocês querem? Diz a cachorrinha, mete ou late. Horrível, sem graça. Virou um programa pornô. Olha, coitado do Mário. O Mário é um o seu Mário que estudou essas tanto. Exatamente. Mário, por favor, a sua solidariedade ao seu Mário. Com essa idade eu não mereço. Mário, isso é um sex hot. Não é justo isso. O Japão agora vai obrigar os pilotos de avião a fazer testes de consumo de álcool, né? Isso, a Japan Airlines, tem outra empresa lá, a JAL, que eu já falei, né? Esse piloto foi no aeroporto de Heathrow, em Londres. O copiloto foi detido pela polícia depois que um teste de alcoolemia e um exame de sangue apontou que ele estava totalmente bêbado. Que barbaridade. Totalmente bêbado, tropegou. O motorista que levou ele até o avião, até a porta lá embaixo, lá para ele subir no avião e tal, etc., que viu, né, e denunciou. O piloto da JAL aí, da Japan Airlines está totalmente bêbado. Então, todas as empresas aéreas, né, as grandes empresas aéreas, todas as empresas aéreas japonesas, a partir de agora, vão fazer esse teste. Aliás, eu acho, Vitor, que esse teste vai ser feito no mundo inteiro, né? Os países do mundo inteiro fazer. O camarada, antes de entrar, só para... Mas ele bebe dentro do avião, tem bebida alcoólica no avião. Mas olha, eu vou te contar uma coisa, Mário Barcelos. Vou te contar uma coisa, Mário Barcelos. Isso é a coisa mais comum que tem. Infelizmente. A coisa mais comum que tem em todas as companhias aéreas. Pode ser no Brasil, em qualquer lugar. É um problemaço isso. É o álcool e outras cositas que teve aqui em Porto Alegre do piloto. Isso é muito grave, Mário, e é muito difícil de controlar. Dona Magda, eu quero noticiar mais um acordo de leniência celebrado desta vez com o governo e a Andrade Gutierrez. Ele é importante não só pelo valor, nós temos trazido aqui uma estatística crescente positiva, que é de valores que se buscou através da Lava Jato, né? E esse é 1,49 bilhão que voltam aos cofres públicos, dividido em 16 anos, e mais do que isso, é importantíssimo, porque ao assinar esse acordo de leniência, a empresa pode voltar a fazer obras públicas. E por que é importante, né? Para a geração de empregos, nós precisamos, como nós estamos, essas grandes obras, eu não consigo montar uma construtora, por mais capacitado que eu seja, eu não pego e amanhã posso operar essas obras monstruosas para fazer o país andar. Então, é preciso que essas empresas voltem a atuar. Como elas estavam impedidas exatamente por isso, este acordo devolve a capacidade delas de participarem das concorrências, né, das licitações, e então poderem voltar a trabalhar com o Estado, ressarcindo os cofres. Eu tenho dividido aqui entre 875 milhões que ela teve de lucro com essa operação, ela sofreu uma multa de 286 milhões e ainda uma arrecadação de propina de 328 milhões. Tudo isso, então, devolve aos cofres públicos 1,49 bilhão.
Fale, Barcelos. Vamos aos aniversariantes, Vamos. então. Tem alguém quem é aniversaria no dia de hoje? Harley Firestone, o homem que criou o pneu Firestone, é um grande empresário americano que cria essa grande marca de pneus famosa até hoje no mundo inteiro. Ele faleceu no ano de 1930. Irene Dunne foi uma atriz americana, fez muitos filmes, foi grande sucesso na sua época, na década de 30 e 40. Ela faleceu já com 90 anos de idade. Silvio de Abreu, autor de grandes telenovelas da Rede Globo, completando hoje 76 anos de idade. Uri Geller, lembra dele? Cara que entortava os gatos. Era muito legal. Completando hoje 72 anos de idade. O tempo passa para todo mundo. E agora eu vou falar de uma das maiores cantoras, pelo menos na sua época, se tornou famosa, estourou com apenas 16 anos de idade, com a música chamada Dio Come Ti Amo. Giriola Cinquetti. Completando hoje 71 anos. Não, ela fez filmes, já apresentou programa na rádio. Coisas, mas não muito, não foi. Essa música foi um grande sucesso na carreira dela e jogou ela para o mundo. Ela fez um filme em função dessa música que levava o mesmo título, Dio Como Te Amo. Ela era meninota ainda, tinha os dentinhos separados, os dentes frontais e tal. E foi sucesso, né? Hoje parece que ainda apresenta um programa numa televisão lá da Itália. Gringola Cinquetti. Isso. Hoje ele é Gringola 87. 77. Pedro Abrunhosa, que é um cantor português, né? Que está de aniversário hoje. E o amigo do Chicão, o Magrão, o jogador de futebol Magrão, completando hoje 40 anos, ex-jogador de futebol que jogou no Internacional. Jogou no Internacional há muito tempo, conheci ele, a esposa dele, muito bonita, ela, por sinal, e ele fez um contrato milionário na Arábia depois. Mas voltou para morar aqui, né? Que mora aqui, o Magrão, um abraço para ele, então. Legal, Magrão. Falando em Internacional e Marne Barcelos, a nossa telespectadora Sheila de Caxias do Sul diz o seguinte: boa noite, Carla. Sempre adorei o Marne, agora mais ainda, pois sou colorado e saber que ele é colorado é bom demais. Oi, Carla, adoro o programa de vocês, ri muito. Beijos. As pessoas estão... É um programa de humor. É um programa de humor, né? É a escolinha da Dona Magda. Oi, Carla, somos fãs de vocês. O senhor Marne tem o cabelo de um lorde inglês. Esse ouvinte da capivara deve ter cabelo cor de burro quando foge. Mas ali o lugar não foi beijo, Doroteia. Não foi ouvinte, foi criação do senhor Vitorino. Foi o Vitorino que pra me inventou. destruir, pra me humilhar como ele faz com o seu é verdade. O problema é que... Então ele que tem o cabelo cor de burro. Ele ser tão parecido com o Zé Comé, destrói ele. É verdade. Como é que eu faço para humilhar o cabelo do Chicão Tofani? Mas olha só, mas é melhor que esse teu cabelo. A mulher falou, é estilo Zé Comé, descabelado. E ainda de Lumar. Não, como é que é a Caatinga? É a Caatinga. Caatinga, não sei. O que é? Lembra que uma vez a pessoa mandou uma foto da Caatinga, não sei de que lugar, que é igual ao teu cabelo. A vegetação rala, né? A vegetação rala, tá certo. Ainda trazendo a participação da nossa audiência aqui no programa de hoje. Calma. A Dilma Marques, ela traz aquela brincadeira da escolinha da Magda, ela fala: amo vocês, eu assisto todos os dias o Atualidades Pampa e quando falam todos ao mesmo tempo, parece uma turma de alunos que eu tenho. Haja paciência da Dona Magda. Ela manda um beijo pra bancada também. Não sabe que eu sou fácil. Constrangimento no banco hoje. O Chicão foi no banco sacar dinheiro e o detetor apitou. Ele teve que voltar e tirar o prego do chinelo. Deixa perdoar, senhor. Ele não sabe o que diz. O senhor sempre tem uma notícia. Sempre tem, Dona Magda. Sempre tem. Muito atento. Não, vai falar dos mais médicos. Não tenho mais médicos hoje, a senhora tem mais médicos? Eu tenho mais médicos. Olha, ela tem mais médicos. Vou associar o Dr. Ruxa, mas vou deixar ele triste, viu? Porque aumentou o número de vagas disponíveis, são 4.500 vagas agora que estão abertas, porque aqueles médicos que se candidataram não apareceram. E o que preocupa, principalmente nessa questão, é que 21 dos distritos indígenas é que faltam esses médicos que foram direcionados a essas áreas, mas não se apresentaram porque não gostariam de trabalhar. Então, abrem novas vagas, 4.500, porque 1.177 não houve interesse. Agora, justamente por eles serem direcionados, eles não querem ir para os distritos indígenas do Brasil. Aquela apresentadora considerada a mais feia do Brasil, que teve lá no Silvio Santos, ela mandou um link que tu entrevistou ela há uns anos atrás. Como tu tava legal naquela entrevista, fez uma entrevista descontraída.
Sheila Bauli Júnior. Como é que eu vou falar com ela? Falando dela. Mas quem é a apresentadora? Ai, como é que é o nome dela? O nome dela é Márcia Silva. Não, mas não é esse o nome dela. É uma que é assim... É a Vesga. A Vesga. O Silvio Santos, que é a apresentadora mais feia do Brasil. Ela ganhou do Silvio Santos. Sobre o Mais Médicos ainda. O Chicão atropelou, não sei. Mas o Chicão, você sabe que ele mora num outro departamento, né? Ele mora num outro departamento. Aí a gente tá aqui falando daqui a pouco... A Roberta também. Tá morando um pouco perto de ti, mas vai melhorar. Falando internacional, ela aqueceu depois de alguns Mas aqueceu. Até o final ela aqueceu. Então, cerca de 1.800 médicos cubanos ficaram no Brasil, porque são casados, então, e mais 400 ficaram meio foragidos, né? Então, por que não pegam essas pessoas agora, não abrem a oportunidade para essas pessoas? Mas está aberto o edital para eles agora. Porque foi dito isso, que aqueles que quisessem ficar seriam muito bem-vindos. Agora, mas vamos só organizar. Quem disse isso ainda quem não está eleito, que foi o Bolsonaro. Então, ainda não, ele não tem poder. Mas vamos lá, A partir do dia 1º só. Por isso eu estou dizendo, a Carla está fazendo uma pergunta e estou respondendo. Claro, quem disse isso ainda não tem o poder. Segundo, o edital agora foi aberto para o dia 14, agora compõe os próprios médicos, esses, que são os médicos sem o revalida. Né? Então, se eles se candidatarem, esses 1.800 provavelmente podem se candidatar e serão. Mas hoje o doutor Estevam mandou uma foto para mim, que eu pedi até para a Magda mostrar no ar. Interessantíssima. Esse ministro, Marco Aurélio de Mello, o nome dele, né? Do lado do Fidel Castro como um grande amigo dele. Agora tu vê onde é que nós estamos. Mas o Chicão também tem uns amigos, às vezes, que não dá para tirar foto do lado. Eu também tenho. Todos nós temos amigos que não dá para tirar foto do lado. Chicão, eu só quero te lembrar que o Marco Aurélio foi nomeado pelo Collor de Mello. Ele é parente do Fernando Collor. É primo e irmão. E para passar é tudo na mesma camarilha. Câmara de Vereadores de Porto Alegre aprovou finalmente o projeto que proíbe canudos plásticos descartáveis. A proposta do vereador Marcelo Esgarbosa, do PT, estabelece que descumprimento deixa estabelecimentos comerciais e ambulantes sujeitos a multas. Foi aprovado na Câmara Municipal, barará. Eu quero dizer que isso é um crime contra as pessoas que trabalham, os pequenos que têm os seus lanches, porque é o canudo mais caro do mundo, é o canudo que não é o... Entendeu? Então, desculpa, eu acho que tem interesses, como diria o doutor Leonel, por trás disso. Porque não é possível, gente. Não é possível. As pessoas... Custa uma fortuna. Os caras compravam, assim, um pacote de canudo, meio dinheiro. Agora, esse canudo que pode usar agora, que não é mais plástico... Não, primeiro que ele exatamente, vem não sei quem, envelopado, não dura nada e custa 10 dinheiros. Sacanagem. Mas, dona Magda, você sabia que em Singapura, que o Marlon conhece bem esse estado do país, tem uma lei que eu acho louca. O cara que gospe no chão, ele fica 9 meses na cadeia. Ele deveria ser. Olha, metade da população de Porto Alegre já está presa. E quem espirra? Na televisão ao vivo. Quem espirra a primeira vez está livre, mas na segunda vai. É coisa de que eu me segurei aqui, me tranquei todo, dona Magda, umas 2, 3 vezes aqui. Agora, Chicão, a riqueza de Singapura é muito grande. É uma ilha pequena, né? Uma população pequena. O per capita dela é superior do Brasil. Tem uma empresa Singapore Airlines, um amigo meu, representante no Rio de Janeiro, o Paulo. Bateu em mim. O seu Mari não consegue falar. Seu Mari, o senhor não consegue falar o quê? Eu sou testemunha disso, seu Mari. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. É um absurdo isso. Se daqui um tempo que tá quase chegando, o Mari não vier mais ao programa por causa de vocês, aí não adianta buscar ele em casa. Isso vai acontecer. Aí não adianta buscar ele em casa. 2 vezes que não quer mais trabalhar no programa. Porque ele não consegue falar, porque tem umas coisas absurdas. Isso. Sou comparado a capivara. Interesseiro, Chicão. Ai, não vale isso, gente. Não vale. Vamos tirar de novo. Sem graça, não pode dizer. Será que ele gosta de ti assim numa bandeja, deitadinho assim com uma maçã na boca assado? Dona Magda, vou botar uma frase do Albert Einstein. Einstein. Maravilhoso. Esse foi maravilhoso. Só
Há duas formas de viver a vida, como se fosse um milagre ou como se não fosse um milagre. O Chicão está na primeira opção. Mas a vida é um milagre pro Chicão, porque tudo é alegria, tudo é festa. Chicão, pede desculpa, que fica melhor. Onde foi uma champanhe, hoje é outra. E assim vai, a bola vai. Frase jeca do Só grosseiro. A produtora tem que... não, ele citou ele, só que porque ele me citou. Produtora... Ai, não fala isso comigo. Agora, só um pouquinho. O senhor Vitorino. Só porque foi citado. O senhor Vitorino disse que a Bárbara Streisand é uma péssima cantora. Não. O senhor disse aqui. Diz. Não, disse que o Roberto Carlos... Eu disse que o nariz dela chega 10 minutos antes. Falou mal da Anitta. Falou mal da Anitta. Mal do Roberto Carlos. Também. Aí o Einstein é analfabeto. Bom, eu sou nada a ver no mar, a Gisele é horrorosa. Eu sou feio. É magra demais. Me ofendeu. Mas ainda sobre a Barbra Streisand, diz que o nariz dela é que dava capacidade respiratória para ela atingir as notas. Tanto que o Fred Mercury também era conhecido inicialmente, ele tinha vergonha da sua boca, mas na realidade o tamanho dela, por ter mais dentes, é que dava também a potencialidade vocal dele. A Barbra Streisand até eu gostaria que você... Se fosse assim, o Luciano Huck é o novo Frank Sinatra, então, porque nariz aqui não falta. Não se aventurou a cantar ainda, né? Tá ganhando dinheiro. Mas ele já anda de terno, que é ser o próximo presidente da República. Exatamente. Já imaginou? E o José Otávio Germano também. Ai, não, meu Deus. Mas que... Ai, ressuscita-me. Agora foi muito Ressuscita-me. Foi muito legal o governador Eduardo Leite ter ido no nosso programa na Grenal falando sobre futebol, o time dele, que legal, que legal. Muito bacana. Porque ele é um cara muito legal. Ele é muito esclarecido. Ele é muito inteligente. Rapaz culto. Aliás, o responsável pela área militar dele, que está acompanhando ele, é o Major Euclides, que você conhece bem. Sim, nosso parceiro, nosso muitos anos da Rádio Pampa, parceiro da Rádio Pampa, que comanda as comunicações da Brigada e que nos últimos anos foi nosso parceiro lá mesmo. Olha, eu diria no Eduardo Leite que se ele foi amigo do Gustavo e do Russo, o governo deve rever. Vai ser um problema o governo. O governo fracassou. Se ele era assim com esses aqui, não sei. Espinosa Pedro diz que você é muito bonita, elegante. Entregando os amigos. Deve saber todos os dias. Eu passo todos os dias por ele na rádio, ele de costas e eu passo por trás dele. Ele deve ser muito lindo. Ele tá sempre com o espelhinho. E o Eduardo Leite está contribuindo até com o governo do Marquesan, porque o MDB decidiu entrar para o governo do Eduardo Leite e o MDB aqui de Porto Alegre decidiu entrar para o governo de Marquesan. Mas o MDB pega a chavezinha do copo, faz assim. Que isso? Vamos, posso te fazer uma pergunta? Pode. De quem tu não fala mal? Do PT. De mim, porque não tem argumentos. Não, só fala. Ele fala do senhor, sim. Ele fala mal de mim? Peraí, ele fala no ar. Ele fala no ar. Isso é uma denúncia. Que o senhor é esquerdinha, quer dizer, que o senhor jogava futebol na esquerda. Que isso? Que grosseria, seu Mário. Ele fala mal de mim, Mas no ar o senhor não ouviu aqui ou o senhor fez ouvidos moucos? Isso não pode aparecer muito que ele começa a falar mal. Tu sabe que esse menino Ciúme. Primeira pessoa que se destaca na bancada. Então quero dizer o seguinte, eu fiquei muito chateado com essa denúncia. Tá aí, porque não atitude, tem casa do barco. Que atitude tu vai é praia do barco. Vou continuar chateado. Queimou a praia. O negócio aqui não tá nada bem. A praia do barco se resumiu a casa do barco. Se começarem a chincalhar com a casa. A chincalhar. Então vamos fazer assim, vamos parar com tudo, vamos embora, deixar as pessoas esfriarem essa cabeça que tá cheia de bobagem que a gente diz. Eu tenho que trazer o presidente do bar. Amanhã tu tem que trazer pro teu Não é amanhã, é só segunda. É só segunda. Eu tô pensando que era final de semana. Beijo pra você. Até amanhã. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.